Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu sou o Guilherme Mascarenhas, o seu apresentador, e este aqui é o espaço para você pensar à vontade e bugar a sua mente com todo e qualquer tipo de reflexão metafórica nesse universo literário que aparentemente eu criei. De antemão eu peço 1000 desculpas pela ausência nas últimas semanas. Eu precisei tomar algumas decisões na minha vida que não foram nada fáceis e algumas questões ainda precisam de resolução. E pra piorar a situação, o calor tá insuportável e quem me conhece sabe do desânimo existencial causado por esse clima. Por falar em resolução, eu acredito que ainda dá tempo de fazer isso. Eu desejo um feliz 2026 a todos vocês. Que seja um ano de muitas coisas novas, experiências, aprendizados, amizades, reflexões e também esperanças renovadas. O texto de hoje é uma viagem cósmica para fora dessa existência para ver se conseguimos encontrar alguma resposta, seja no universo, seja dentro de nós mesmos, acerca de uma verdade talvez absoluta que nós nunca soubemos. Então sentem-se e relaxem, meus caros ouvintes, e deixem que o texto leve vocês para bem longe daqui enquanto vocês permanecem no mesmo lugar. A visão. Fiquei maravilhado e ao mesmo tempo aterrorizado com a perspectiva que esta contemplação me proporcionou. Ultimamente, tenho olhado muito para cima e visto com meus olhos confusos um grande nada. Esse nada foi gerado pelo excesso do tudo que está diante de mim, visível ou não. O constrangimento começa no meu tamanho. Mas não é simplesmente o meu tamanho, é o de todos. Localmente grandes ou pequenos, mas globalmente sempre pequenos. Além do homem há a Terra, além da Terra há o Sol, a Lua, há a Via Láctea. E além dela, um infinito que não pude ainda tentar estudar. Ainda não perdi completamente o juízo. Eu aqui, sentado, digitando, tento adquirir consciência da minha consciência, mas não sei como fazer. Não sei como acontece. É muito estranho tentar se decifrar, uma vez que a compreensão de nossa essência, enquanto seres físicos, palpáveis, terrenos, é potencialmente impossível. Você está aí e agora, fisicamente, mas metafisicamente pode estar em qualquer outro lugar ou em outro momento. Quando finalmente me submeto à tentativa, às vezes involuntária, de ascensão, sou invadido por visões desconexas, de conexões mistas e confusas. Vejo uma escuridão cheia de vazio, invadida por raios e explosões de espasmos no meu próprio corpo, como ondas de choque que são fortes demais para serem absorvidas sem impacto. Vejo as estrelas na expansão e as linhas imaginárias tênues entre o ser humano e seus semelhantes e suas coisas e seu próprio ser. Sou comprimido numa caixinha. Meu corpo se espreme contra o vazio que preenche todas as minhas formas. De olhos fechados eu choro, num grito emudecido de insuficiência respiratória, e o torpor envolve minha carne num abraço inebriante e inevitável, como se no fim de tudo estivesse reservado para nós um destino terrível: a vaidade de nunca saber a verdade. Ao abrir os olhos, percebo que estou só. Não havia ninguém lá naquela visão comigo. Estavam todos na terra, autômatos. A escuridão esconde muito bem a luz da verdade. Trespassá-la é trabalho para os mais sábios. O pior de tudo, ou talvez o melhor e mais paradoxal, é que parece que ela está escondida dentro de nós mesmos, envolta em nossa própria escuridão. Descobri-la requer sua própria desconstrução. Mas como tanger a nossa matéria pura e escura? Não podemos romper as barreiras do nosso intelecto com armas limitadas ao tato. Uma vida é muito mais do que uma vida. Ela supera números, palavras, conceitos, ideias e supera a si própria a cada dia. O medo limita a compreensão dessa verdade ignorada. Não somos
horas, dias e nem anos. Somos momentos incontáveis, incontroláveis, imensuráveis, cada um com sua variável dimensão. Mas a necessidade de um sistema corrompe um pouco a liberdade do espírito e, infelizmente, não conseguimos viver sem isso. Será que era para ser assim? Será que tudo que é realmente é para ser? E se tudo que não pudesse ser o fosse agora? Creio que o corpo nada mais é do que um invólucro temporário da nossa própria transcendência. Abdicar o apego a ele está próximo da morte. Isto é, se não significar a própria morte, manifesta voluntária ou involuntariamente. Algum dia desses, alguém pode puxá-lo, ou ele pode cair, e enfim, estaremos flutuando, deixando de ser meros andarilhos terrestres para sermos parte da fluência do próprio cosmo. Um universo que não vemos, não ouvimos, não sentimos por inteiro, mas sabemos que existe. Para onde todas as coisas foram e sempre haverão de ir. Senhoras e senhores, esse foi o texto A Visão, escrito inspirado na música Enter One, da cantora Soul Sepp. Essa música foi colocada em um episódio de Dark, mais especificamente no 6º episódio da primeira temporada da série Dark, da Netflix. Essa série por si só já tem um contexto todo metafísico, de muita especulação científica, e também aborda muitas questões morais, e pessoas com complexo de Deus. Esse texto eu acredito que seja um reflexo de todo esse embaraço que envolve a vida humana comparada com o todo da existência, e como a gente consegue manipular uma coisa e outra. Até mesmo porque a música em si tem toda essa ambientação, com um piano que faz notas, sabe, daquele tipo de bolachão, constantemente. A gente na música chama de ostinato. E a voz da Soul Sepp em multicamadas, como se fosse a Enya, e alguns sintetizadores por trás, assim, criando uma atmosfera muito etérea e transcendente. Então eu acho que o texto ele acabou sendo um reflexo de todas essas paranoias existenciais, né? Como se eu fosse, na verdade, um estudioso questionando a existência de tudo, reconhecendo a minha limitação de compreender tudo isso, e como que eu faria para obter as respostas para as perguntas mais improváveis. Enfim, e aqui no começo do texto eu coloco uma epígrafe antes de iniciá-lo, na verdade. A frase é: o cosmos é tudo que existe, tudo que existiu ou que existirá. Essa frase é do Carl Sagan, um famoso cientista planetário, astrofísico, astrobiólogo, enfim, tudo que você possa imaginar de assuntos correlatos. Então, acho que primeiramente eu vou começar esse comentário falando sobre as impressões que a música me trouxe para que eu pudesse ser dirigido a escrever sobre isso. Sem contar o contexto de Dark, né, que eu já dei uma breve pincelada. A música me fez mergulhar numa dimensão escura, sabe? Como se eu estivesse flutuando, e no meio do texto eu tento descrever essa cena. Sabe aquele sonho em que você sabe que está sonhando, mas você quer explorar o máximo possível? Então, a visão que eu tive era mais ou menos isso. Então, tudo que eu descrevo aqui no parágrafo sobre ser comprimido numa caixinha, as explosões de espasmos, tudo isso eu contemplei na visão que essa música me proporcionou. Então, eu acho que é muito interessante esse texto porque é um exemplo muito claro do que a música é capaz de fazer. Isto é, nas mentes que são mais sensíveis, estão mais perceptíveis aos seus encantos, né, por assim dizer.
Relendo o texto, eu posso concluir hoje, depois de... Quantos anos, meu Deus? Quando foi que eu escrevi esse texto? Eu postei em 15 de junho de 2018 no falecido blog Um Jovem Reflexivo. Esse texto está na antologia e relendo eu consigo decifrar que eu não tinha ideia de como começá-lo. Então eu tinha na minha cabeça um grande nada. Então eu comecei com o que eu tinha. Com nada. Então eu vou escrever sobre o nada, né? Pra dar uma noção de que toda essa contemplação metafísica que eu experimentei me gerou esse grande vazio existencial. E eu até temo que essa perspectiva seja um pouco nihilista, né? Porque eu escrevo aqui, esse nada foi gerado pelo excesso do tudo que está diante de mim, visível ou não. Ou seja, é como se eu estivesse a contemplar todas as coisas que acontecem e que não acontecem, mas que são passíveis de acontecer aqui na Terra, no plano físico de existência. Assim, plano físico eu trago mais pra perto, pra figura da Terra, porque obviamente o plano físico também abrange todo o espaço, todas as galáxias exploradas ou não, mas eu trago essa realidade um pouco pra mais perto de mim. Então tudo aquilo que está diante de mim, que eu consigo ver, que eu consigo tocar, ou que eu não consigo ver e não consigo tocar, mas ainda assim está aqui, acabou sendo o meu tudo. Só que esse tudo acabou virando uma grande massa homogênea. E isso acabou me gerando um grande nada. Ou seja, existe alguma coisa além disso? Alguma coisa desse tudo? Acho que era essa a pergunta que eu estava tentando responder. E aí o constrangimento que eu introduzo no segundo parágrafo é com relação ao tamanho da minha existência. Que eu acho que esse tamanho é justamente o elemento chave para tentar conectar a minha realidade tangível com a realidade intangível. Ou seja, eu sou um cara baixinho. Todo mundo sabe disso, quem me conhece sabe, né? Vou confessar aqui meu 1,63 m. Todavia, existem pessoas com 1,92 m, 1,74 m. Só que esse tamanho não importa, sendo que além de todos nós, existe a Terra, e além da Terra existe o Sol, a Lua, a Via Láctea. Então todos nós, seres humanos, os animais silvestres, selvagens, domésticos, enfim, todos nós somos globalmente pequenos, porque além de tudo que está aqui, existe uma imensidão de coisas colossais, que eu ainda não compreendo. Às vezes a NASA pode compreender, os cientistas quânticos podem compreender, mas eu acho que até mesmo com relação a eles, existem coisas que estão além da compreensão deles. Então, eu acho que a primeira pista para identificar o exterior é reconhecer o seu próprio tamanho. E isso eu faço no terceiro parágrafo tentando adquirir consciência da minha consciência. Só que eu sou limitado. Então eu não consigo. É como se eu estivesse fazendo um metapensamento. Pensando sobre o meu pensar. Pensando sobre o meu processo de raciocínio. Sobre a minha capacidade de refletir sobre as coisas. De ter noção do que está aqui e do que está além. Compreender a compreensão. Entende o que eu quero dizer? Pode parecer meio impossível, meio paradoxal, ou pode ser que não leve a lugar nenhum, mas se você tem pelo menos um pouquinho de sensibilidade, eu acho que você vai entender do que eu tô falando. Eu concluo o terceiro parágrafo falando assim: você está aí e agora, fisicamente, mas metafisicamente pode estar em qualquer outro lugar ou em outro momento. Eu falo da nossa capacidade de projeção. A gente projeta o nosso pensamento para frente, para trás. Por mais que nós vivamos no agora e sejamos obrigados a pensar no agora e viver o agora, nós podemos ir para frente ou para trás no pensamento, ou até mesmo na nossa alma, né? Eu vou usar aquela expressão alma de velho.
para descrever nossos costumes, nossos princípios. Pessoas que são mais liberais, pessoas que são mais conservadoras. Então, tudo isso é um conjunto de caracteres que nos compõem como ser humano. Só que, de onde vem essa própria capacidade de pensar, de se projetar? E nesse contexto, eu tentei me projetar para fora daqui. Eu tentei alcançar um grau de entendimento superior ao que nós estamos acostumados. E é essa parte que foi inspirada pela música em si. Eu tentei mergulhar no meu próprio pensamento, e convenhamos, às vezes nem nós conseguimos decifrar o que se passa dentro de nós. Então eu acesso o intangível por meio de mim mesmo, porque eu mesmo, na minha essência, sou intangível. A minha alma, a minha psique, eu posso, pra quem quiser discordar, obviamente, você pode tratar a sua psique, você pode tratar o seu psicológico, todavia, a compreensão última, completa e definitiva de nossa consciência é impossível. E é justamente isso que me inspirou nessa grande jornada pra dentro de mim mesmo e ao mesmo tempo pra fora de mim. E aí eu vou ler novamente aqui pra vocês esse parágrafo que é o centro do texto, é o cerne de toda essa aventura metafísica. Quando finalmente me submeto à tentativa, às vezes involuntária, de ascensão, e aqui eu coloco involuntária porque acontece de vez em quando. Às vezes, essa minha viagem é engatilhada por uma música ou por alguma imagem muito bonita que eu vejo, sei lá, passando de carro por algum lugar, enfim, N coisas. Sou invadido por visões desconexas de conexões mistas e confusas. O que eu quero dizer aqui? Visões desconexas, ou seja, elas estão embaralhadas, elas estão desorganizadas na minha mente, no meu entendimento, porque elas, por natureza, são incompreensíveis. E essas visões são de quê? De conexões mistas e confusas. Eu tento fazer aqui uma redundância, porém querendo demonstrar que não quero ser tão redundante assim. Ou seja, as visões que eu tenho são desconexas porque eu não consigo entender. Todavia, as conexões que eu vejo, por si só, já são mistas e confusas. Mas por quê? Porque eu não consigo entender. Na existência suprema, ou seja, na perspectiva do Criador, tudo faz sentido. Tudo está conectado, bonitinho. Sem pontas soltas, sem furo de roteiro, né, por assim dizer. Mas quem não consegue entender sou eu. Continuando, vejo uma escuridão cheia de vazio, invadida por raios e explosões de espasmos no meu próprio corpo. Por que eu digo isso? Porque todas as coisas que eu tento ver... acho que isso tem a ver com as perguntas sem resposta. Então, toda vez que eu tento acessar uma porta de resposta em algum lugar nas dimensões superiores, inferiores, intermediárias, se é que você acredita nesses termos, eu dou de cara com a porta trancada. E aí eu colido com ela, e esse impacto causa essas explosões. Elas simbolizam a minha tentativa de responder perguntas que estão além da minha alçada. Perguntas que não cabe a mim fazer. Ou melhor, até podem caber a mim fazer. Só que eu não teria resposta, porque a resposta em si não cabe a mim. Não é lícito, talvez, que eu as entenda. É como Paulo falando sobre as coisas inefáveis. Para quem não entendeu a referência, é a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Ele fala que conheceu um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu,
Acredita-se que esse homem seja ele mesmo e ele evita identificar-se nesse contexto para não se gloriar, porque é justamente disso que trata o capítulo inteiro. Mas que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, no meu texto eu tentei acessar essas coisas inefáveis. E por ser ilícito falar, e no meu caso talvez até de ver, eu dei de cara com a porta da resposta. E esse choque causou esses raios, essas explosões de espasmos no meu próprio corpo, porque eu senti aqui em mim que eu nunca teria resposta, que eu estou de fato limitado a essa experiência de vida terrena, que acaba sendo, aos olhos do restante da existência, muito provinciano. E aí eu começo a descrever, não exatamente a encher linguiça, né? Mas eu começo a romantizar um pouco essa experiência. Vejo as estrelas na expansão e as linhas imaginárias tênues entre o ser humano e seus semelhantes e suas coisas e seu próprio ser. Isso porque todo ser humano tem uma série infinita de conexões, seja com as coisas que ele faz, seja com as pessoas ao seu redor ou que fizeram parte da vida dele, e com as coisas que ele possui. E, em último caso, que acho que deveria ser o primeiro, consigo mesmo. E nessa perspectiva de tentar entender as coisas e não entender, porque é demais para absorver, eu falo que eu sou comprimido numa caixinha, porque eu me sinto muito pequeno, extremamente pequeno, mas não como eu já sou. Tá bom? Se você quiser fazer bullying comigo, fica à vontade. Já tô acostumado. Mas eu falo da minha pequenez diante de toda a existência, sabe? De não compreender o que eu queria compreender, que está além não de mim, mas além de todos nós. E aí, de olhos fechados, eu choro num grito emudecido de insuficiência respiratória. Você já teve essa experiência? Eu não sei se você que está me ouvindo consegue se identificar comigo, porque já tive vários momentos na vida em que tentei responder perguntas e tentei especular sobre as respostas e acabei ficando meio lelé da cuca, né? Pra ser um pouco mais, pra usar de eufemismo aqui. Mas toda essa cadeia de pensamento, de tentar responder essas perguntas, me deixou meio que paralisado. Eu não sei como que é ter paralisia do sono, mas eu acredito que seja da mesma forma, que a sua respiração fica ofegante ou, pior ainda, ela se fecha, e aí você começa a ficar sem ar, sabe? E de vez em quando eu me esqueço de respirar quando eu tenho esses lapsos de contemplação. E é isso que eu descrevo aqui na próxima linha. E o torpor envolve minha carne num abraço inebriante e inevitável, como se no fim de tudo estivesse reservado para nós um destino terrível. E essa comparação aqui, na verdade, tem a intenção de atestar um fato. Eu quero colocar como um fato que está reservado para nós um destino terrível, que é o quê? A vaidade de nunca saber a verdade. Por que eu uso o termo vaidade? Porque se as pessoas não buscam a verdade, elas podem viver uma vida de mentira. Elas podem viver a vida do jeito que elas quiserem. E como eu já mencionei aqui em outras ocasiões, citando Jeremias, enganoso é o coração do homem. Então, a gente pode viver essa vida de acordo com o nosso coração, de acordo com o que a nossa vontade mandar, só que tudo isso não passa de vaidade, porque não vai ser verdade. Nos próximos parágrafos eu faço uma breve reflexão sobre a posição da nossa vida com relação a todo esse contexto. E eu tento especular uma forma de abdicar da nossa existência terrena para que possamos compreender aquilo que é transcendental. Então, por mais que eu consiga entender que a vida ela é muito mais do que apenas números, número de dias, número de horas,
e que na verdade é uma sucessão infinita, incontável e incontrolável de instantes, de momentos, ainda não consigo entender a vida na sua totalidade. Não consigo entender a vida fora da minha vida, na sua completude. E isso me leva a pensar que o nosso corpo físico é meramente um invólucro para todo esse conhecimento abstrato e que está fora do nosso alcance. Só que ao mesmo tempo, por mais que toda esse conhecimento, essa sabedoria ilimitada esteja fora de nós, existe uma chave de acesso a ela dentro de nós. Só que o que nos limita aqui para conhecer essa verdade, essa sabedoria? O nosso próprio corpo. Então, eu não sei se vocês vão entender isso, mas os relatos de experiências de quase morte, elas são dotadas com esse tipo de cogitação, ou de vislumbre da vida incompreensível e intangível fora daqui. Pessoas que quase morrem, eu acredito que tenham uma experiência semelhante de adquirir conhecimento ou sabedoria. Eu digo pelo meu próprio pai. Toda vez que ele tem a oportunidade, ele conta esse testemunho de vida de quando ele caiu do telhado da igreja em que congregávamos antes. Acho que eles estavam reformando o telhado, alguma coisa assim, e ele caiu de... Meu Deus, quantos metros foram? Não lembro. Mas foi uma queda muito grande, e ele caiu e fraturou o último osso das costas. E aí, naquele momento, ele via muito nitidamente toda a vida dele passando diante dos olhos, como se aquele momento fosse o último. Então essas experiências de quase morte, eu creio que são caracterizadas por esses vislumbres da sabedoria e do entendimento da vida e da existência na sua forma mais completa. E o que nos limita a acessar isso de forma ilimitada é a nossa própria vida aqui. Ou seja, tentar entender a existência transcendental equivale a quase morrer, ou morrer, né? De forma propriamente dita. Porque nós, na nossa existência terrena, somos o nosso impedimento para acessar todo esse conhecimento. Ou seja, nós somos o cadeado e a chave está dentro de nós, como se nós precisássemos nos rasgar, nos violar para obter a chave. Então, para finalizar esse entendimento, eu posso usar aquela famosa frase que conhecimento é poder. Todavia, eu complemento essa frase dizendo que o poder, ele requer um sacrifício. E quanto maior o poder, maior o sacrifício. Só que mesmo fazendo esse sacrifício enorme, o universo continua lá. Deus continua lá, entende? Porque a eternidade é um conceito extremamente abstrato e extremamente incompreensível para nós. Porque ele não está restrito às barreiras do tempo como conhecemos aqui. Então não temos ideia de como é a eternidade. O que é a eternidade, entende? É um tempo que se estica de trás pra frente, de frente pra trás, de forma cíclica. Como é? Pode ser isso, pode não ser nada disso. Então a eternidade simplesmente existe e é absoluta. E o nosso exemplo mais tangível dessa eternidade é a infinitude do universo. Ou finitude, né? Não sei se você é estudado em física termonuclear, astrofísica termonuclear, que nem o Homem de Ferro. Mas o universo em si, o cosmo, a fluência do cosmo, é o que temos de mais tangível para representar algo que é eterno. Ou seja, que está aqui entre nós. Todavia, enquanto estivermos aqui, nesse plano de existência, nunca vamos conseguir compreender.
Meus caros ouvintes, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham conseguido extrair algum aprendizado, alguma reflexão, alguma pergunta sem resposta de repente, com certeza, talvez. E mais uma vez eu desejo a vocês todos um feliz 2026, repleto de experiências muito recompensadoras e grandiosas. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, se você quer ouvir mais, fique ligado porque toda semana, se Deus quiser, estarei aqui toda sexta-feira para trazer um pouquinho mais de reflexões mirabolantes para vocês, para que possamos dar prosseguimento a essa jornada louca de autodescoberta. Então fique ligado, porque na sexta-feira que vem temos mais um episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Se você quiser, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aqui, me ajude a dar uma engajada aqui nesse podcast. E não se esqueça, tudo que você sabe pode ser muito pequeno com relação ao que existe como um todo. Tenha um excelente fim de semana, um forte abraço e até a próxima!